Essas são 10 curiosidades sobre o Kokushibo que você provavelmente não sabia em Demon Slayer. Primeira, Kokushibo possui cerca de 480 anos. Segunda, e é um dos Onis mais antigos já criados por Muzan. Terceira, a sua espada é feita de sua própria carne, sendo capaz de alterar sua forma de acordo com o seu estilo de luta. Quarta, Kokushibo criou a respiração da lua na tentativa de rivalizar com a respiração do sol. Quinta, a respiração da lua possui 16 formas, sendo a respiração com mais formas da obra. Sexta, Kokushibo possui 6 olhos na tentativa de acompanhar os movimentos de Yoriichi. Sétima, seu nome humano era Mishikatsu Tsugikuni. Oitava, e ele é irmão gêmeo de Yoriichi Tsugikuni, o lendário caçador de Onis. Nona, Kokushibo se tornou um Oni apenas para tentar superar o seu irmão. Décima, Kokushibo junto de Akaza foram os únicos Onis a superarem a morte por decapitação. Agora uma pergunta, qual é o Lua superior favorito de Kokushibo? Essas são 10 curiosidades sobre o Muzan que você provavelmente não sabia em Demon Slayer. Primeira, o Lua superior favorito de Muzan é o Akaza, por ele ser extremamente leal a ele. Segunda, Muzan é da mesma família que Kagaya Ubuyashiki, o líder dos caçadores de Onis. Terceira, Muzan possui mais de 1000 anos. Quarta, e por conta disso, ele já viveu na Era Heian, a mesma era do auge de Sukuna. Quinta, Muzan é considerado o rei dos Onis, pois ele foi o primeiro de sua espécie. Sexta, o Lua superior que Muzan menos gosta é o Douma, por conta da sua personalidade irritante. Sétima, Muzan só temeu a um caçador de Onis em toda a sua vida, e esse era Yoriichi Tsugikuni. Oitava, Muzan consegue alterar sua forma para qualquer uma que desejar. Nona, Muzan possui 7 corações e 5 cérebros. Décima, a empatia de Muzan pelos humanos é a mesma que de um inseto. Agora uma pergunta, qual é o nome da flor que Muzan nunca conseguiu encontrar? Essas são 10 curiosidades tristes que você provavelmente não sabia sobre Demon Slayer. Primeira, tanto Tokito quanto Genya acabaram morrendo achando que o outro havia sobrevivido. Segunda, quando a família de Tanjiro morreu, ele não teve tempo de chorar, então ele soltou tudo na morte de Rengoku. Terceira, após a morte, Obanai abraçou Mitsuri tão forte que os dois tiveram que ser enterrados juntos. Quarta, Sanemi implorou para Deus para que não levasse o seu irmão, mesmo sabendo que ele já estava morto. Quinta, Kanai morreu no dia em que Sanemi iria se declarar para ela. Sexta, mesmo sabendo que ninguém iria sobreviver, Gyomei orou por todos. Sétima, a noiva de Akaza escolheu ir para o inferno apenas para ficar ao lado dele. Oitava, Yoriichi guardou a flauta que Kokushibo fez para ele até o dia de sua morte. Nona, Tomioka e Sanemi morreram aos 25 anos devido à marca do caçador. Décima, Tokito não teve um enterro digno, pois seu corpo ficou perdido nos escombros do Castelo Infinito. Agora uma pergunta, qual foi a curiosidade mais triste? Mano, 10 coisas que você não sabia sobre Rengoku. Primeiro, segundo Rengoku, o motivo de sua família ter cabelos vermelhos é por causa de um ancestral muito distante que comia bastante tempuras. Segundo, outro motivo disso é por causa de um ritual chamado Kankagari, que as mulheres grávidas faziam na família do Rengoku, ficando 7 dias olhando por 2 horas para uma grande tocha. Terceiro, Rengoku é um dos Hashiras mais inteligentes, já que ele conseguiu dominar sua respiração e se tornar Hashira apenas lendo livros. Quarto, a Hashira do Amor Mitsuri foi treinada por Rengoku. Quinto, Rengoku foi um dos primeiros Hashiras a considerar Nezuko um membro dos caçadores. Sexto, Rengoku é um dos 4 Hashiras que usa uma espada Nichirin de formato normal. Sétimo, o motivo do Rengoku falar tão alto é por causa de um ferimento no ouvido que ele sofreu contra o Oni quando era criança. Oitavo, no filler da academia de Kimetsu, Rengoku é professor de história. Nenhum aluno da escola tira nota ruim com ele. Nono, Rengoku não tem mais Chisugukus por causa do seu treinamento que é muito difícil. Décimo, o motivo dos caçadores amarem Rengoku é porque ele é atencioso e sensível às emoções das outras pessoas. Agora me diz aí, o que Rengoku precisava para conseguir derrotar Akaza? Mano, 10 coisas que você não sabia sobre Zenitsu. Primeiro, Zenitsu foi inspirado no protagonista do mangá rascunho de Kimetsu, chamado Kagarigari. Segundo, Zenitsu é um dos personagens mais populares de Kimetsu, tanto que nas 2 pesquisas que teve, ele ficou em primeiro e segundo lugar. Terceiro, Zenitsu é o único caçador que não é Hashira e tem feitos que apenas um Hashira realizou. Quarto, isso porque ele derrotou um Lua superior sozinho e criou uma forma da sua respiração. Quinto, a audição do Zenitsu permitia ele ouvir os comentários que as meninas faziam sobre ele. Isso fez ele ficar com muito medo das garotas. Sexto, por
mais que Zenitsu se apaixonou pela Nezuko quando viu ela pela primeira vez, ele não acreditava antes que ela era assim. Sétimo, a cor original do cabelo do Zenitsu, na verdade, é preto. Oitavo, se Zenitsu não se tornasse um caçador, provavelmente ele seria acima do peso, já que a sua comida favorita são doces. Nono, no filler da escola de Kimetsu, Zenitsu ficava na entrada da escola, verificando o uniforme dos alunos. Décimo, Zenitsu tem uma dívida de cerca de 600 mil ienes, graças às suas 7 ex-namoradas, que roubaram seu dinheiro. Agora uma pergunta pra vocês, qual é o Lua superior que Zenitsu derrotou sozinho? Mano, 10 coisas que você não sabia sobre Sanemi Shinazugawa. Primeiro, Sanemi compartilha a mesma altura e peso que o rei dos Onis, Muzan. Segundo, ele é considerado o segundo Hashira mais forte entre todos os Hashiras. Terceiro, Sanemi é irmão de Genya, mas os dois não possuem uma boa relação, já que Sanemi queria que seu irmão se casasse e não se tornasse um caçador. Quarto, e tudo isso aconteceu por causa que Sanemi matou a sua mãe quando ele e Genya eram crianças. Quinto, Sanemi possui um sangue raro chamado sangue Marete, que atrai os Onis, mas o sangue de Sanemi é ainda mais especial, porque deixa os Onis intoxicados. Sexto, Sanemi é um dos únicos 4 Hashiras que usam uma katana Nichiren de formato normal. Sétimo, ele é um dos únicos personagens que caçava os Onis antes mesmo de se tornar um caçador. Oitavo, no mangá filler Kimetsu Academy, Sanemi é um professor de matemática. Nono, Sanemi é bastante tapado quando o assunto é romance, tanto que ele só descobriu que o Banai gostava da Mitsuri porque o fofoqueiro do Gyomei contou pra ele. Décimo, ele é o Hashira que mais gosta da Nezuko, porque enxerga na Nezuko seu irmão Genya. Agora uma pergunta pra vocês, quem era a namorada de Sanemi? Mano, 10 coisas que você não sabia sobre os Hashiras de Kimetsu. Primeiro, os Hashiras são os únicos caçadores de Oni que usam botões dourados em seus uniformes. Segundo, os Hashiras não possuem salário fixo, mas eles podem pedir quanto dinheiro quiserem. Não é à toa que o Hashira da água Tomioka tinha uma mansão. Terceiro, o Hashira com maior apetite é a Mitsuri Kanroji e com o menor apetite é o Banai. Quarto, todos os Hashiras têm o símbolo destruidor de Onis escrito em suas espadas. Quinto, já Shinobu, como sua espada é especial, tem escrito Oni maligno do lado direito da lâmina e destruidor do lado esquerdo. Sexto, embora nunca falado no anime, há indícios que um Hashira pode se aposentar quando quiser. Sétimo, o kanji da palavra Hashira significa pilar e tem exatamente 9 traços quando desenhado. Isso é uma referência aos 9 Hashiras que existem no anime. Oitavo, dos 9 Hashiras da Era Taisho, apenas 4 usam uma katana Nichiren normal. Nono, como os Hashiras são os caçadores mais fortes, suas espadas têm símbolos que representam suas respirações. Décimo, se o esquadrão dos caçadores não tivesse acabado após a batalha final, Zenitsu teria se tornado Hashira, porque ele derrotou um Lua superior. Agora uma pergunta pra vocês, quem é o Hashira mais alto e mais baixo de Kimetsu?